Vamos começar pontualmente às 8, como a gente sempre faz, então vamos em frente. Eu vou dando permissão para os participantes à medida que as pessoas vão entrando aqui. Bom, então hoje, pessoal, hoje é o fechamento da segunda turma da imersão em inteligência artificial, né? Foi uma longa jornada, a gente sabe, foi cansativo, a gente também sabe. Então, muito rápido, a gente vai dar uma olhada em tudo que a gente viveu aqui, tá? Mas antes eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, que é um agradecimento que eu passei também na primeira turma, tá bom? Para todos vocês aí. Vamos lá? Não importa a sua rotina, o seu trabalho ou quão longo o dia foi. Quando a luz do escritório apaga, a tela acende. E a paixão por aprender fala mais alto. E o futuro é construído agora. É o brilho nos olhos de quem descobre um novo código, de quem vê o potencial ilimitado da tecnologia e se apaixona por ela. É a dedicação que nos faz sentar e estudar, mesmo quando a vida acontece ao nosso redor. É a prova de que o conhecimento não tem limites ou barreiras. Cada um de nós de um jeito único, contribuindo para uma jornada incrível. E no final, todo o esforço, todo o estudo e cada momento de dúvida valeram a pena. O futuro começa com você. Legal, né? Tudo feito com o IA também. A voz é minha, tá? Parece que não, mas foi eu que narrei o vídeo. Mas toda a construção foi feita no Gemini. Boa? Espero que tenham gostado. Deixa eu avançar aqui agora. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada rápida, né, no perfil dessa turma T2. Nós tivemos 92 inscritos, então recebemos bastante leads aí. Aprovamos 31 pessoas e fechamos as 20 cadeiras, tá? Então, são pessoas especialistas de mercado dessas indústrias aqui, que vieram compartilhar conhecimento conosco também, né? Foi muito rico tudo isso. Bom, líderes de grandes empresas passaram pela imersão, isso incluindo vocês que estão aqui hoje. Como a gente já está na turma 4, essa visão aumentou mais ainda, porque nós temos agora pessoas do varejo, grandes distribuidoras também, participando, outros profissionais de tecnologia, que estão só enriquecendo aqui a nossa comunidade, tá certo? Bom, a jornada foi essa, né, pessoal? Não foi fácil, olha quanta coisa a gente passou, né? Tivemos as boas-vindas, passamos pelas ferramentas do Google, engenharia de prompt, notebook LM, visão estratégica, cibersegurança com LOSC. Vocês devem se lembrar, foi um encontro muito bom, houve muita troca nesse dia. Falamos sobre ética, acho que esse foi um dos encontros, assim, que debatemos mais, né? Porque foram muitas provocações aqui relacionadas à ética e como ela pode funcionar numa estratégia de inteligência artificial. Falamos, então, com a Luciana Frazão, que foi um evento maravilhoso, né? Falamos sobre Vale do Silício, sinais do Vale, sobre hiperpersonalização. Conhecemos uma pessoa incrível, né? Contou a história dela para a gente. Depois tivemos um encontro de várias horas de Agentic AI, né? Passamos rapidamente pelo modo agente do GPT-5, Manus AI, o NTN, e o Comet Browser, que na verdade ficou para hoje, que o Nicolas vai apresentar para a gente. Depois tivemos um encontro maravilhoso, que foi o penúltimo com o André Venâncio, que está aqui presente, inclusive, acabou de entrar. André, obrigado, eu vi que você está dirigindo, então vai com cuidado aí, meu amigo, tá bom? Tranquilo, obrigado. É claro que ia participar, pô. Tem que estar por aqui. Maravilha, curte a jornada. Para hoje, finalmente, é a apresentação do projeto final, tá? Qual que é a ideia do projeto final? A gente falar um pouquinho sobre as ideias que tivemos ao longo da imersão. Alguns
que são funcionais, a gente vai apresentar aqui, tá? Então, para cada participante, eu vou pedir que apresente em 5 minutos, no máximo, porque nós temos muitos projetos para passar, tá? Então, pode ser conceitualmente, pode compartilhar a tela, pega a tela e compartilha o que vocês quiserem, não tem problema nenhum, vamos deixar registrado, e no final dessa agenda eu vou compartilhar a gravação com todos vocês, beleza? Então, só relembrando a presença do Gabriel aqui, não podia deixar de relembrar com vocês e fazer essa homenagem, um baita profissional de mercado, né? Hoje é Head de SI, Cyber, na Forsys, que veio aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos. A Lu, que eu já citei aqui, direto do Vale do Silício, falando de sinais do Vale, tudo que ela aprendeu e como ela chegou lá, que é uma jornada incrível, né? É uma inspiração para todos nós. E ela vai dar uma palestra aí no Itaú, graças ao nosso amigo Pascoal, que nos ajudou muito, né, fazendo a integração, construindo essa ponte. Então, deu tudo certo, tá, Pascoal? Ela vai apresentar lá para a liderança feminina do Itaú, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Depois nós tivemos o André compartilhando seus conhecimentos conosco, e foi muito bacana, fora todo o conhecimento que foi compartilhado, foi muito legal que o André trouxe uma surpresa de última hora, e a gente sorteou ingressos para o Parque Aquático de São Paulo. Criamos um aplicativo na hora no Gemini e fizemos o sorteio. Então, foi muito bacana, todo mundo ficou muito feliz. Obrigado, André, pela surpresa. Eu não sabia, então, quando você trouxe isso, eu fiquei muito contente, cara, porque enriqueceu ainda mais o nosso encontro, tá? Muito obrigado mesmo. E vamos em frente, então, né? Qual que é a ideia do projeto final? Uma dor real, engenharia de prompt, porque isso a comunicação, é o único meio que nós temos de nos comunicar com os LLMs para gerar um resultado real. E a ideia é que vocês utilizassem qualquer um desses assistentes de IA aqui embaixo, ou outro assistente que não está aqui também, né? Estava previsto uma consultoria de 1 hora para cada projeto, mas, galera, foram mais de 8 projetos. Então, ia pesar um pouquinho para mim. Então, tirei isso aqui da lista, tá? Mas eu vou cumprir a promessa, a gente vai ter um repeteco daquele encontro de N8N, e aí eu vou trazer um caso de uso bem robusto, vou subir a agenda e eu conto com a participação de vocês, porque a gente vai fazer a integração de ponta a ponta, tá bom? Então, esse é o plus que eu prometi entregar para vocês dessa turma T2 aqui. Bom, mas vamos começar pelos alunos da T1. Eu convidei 2 pessoas para apresentar aqui hoje. O primeiro é o Pietro Luca, que vai apresentar o projeto dele chamado Compre Aí. Tudo bem, Pietro? Você está na sala? Você consegue falar? Opa, Jorge, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Pietro, antes de começar, deixa eu dar uma instrução para a turma aqui, ó. Reparem o número 1 embaixo, tá? Número 1, e o nome do projeto, porque no final a gente vai fazer uma votação, tá? E aí, Pietro, você tem aproximadamente 5 minutos para fazer toda a sua apresentação. Então, se puder dar o contexto agora, e depois você pega a tela e mostra como ele funciona. Obrigado. Então, vamos lá, não vou tomar muito tempo de vocês. Prazer, gente, meu nome é Pietro, tenho 17 anos, estou no 2º ano do ensino médio, e eu sou da primeira turma. Eu estava pensando no caso de uso, né, como o Jorge falou pra gente, tinha que ser uma dor real, que a gente precisasse usar no dia a dia, e que usasse bastante engenharia de prompt. E no mesmo dia, eu fui no mercado, só que eu esqueci os produtos que eu precisava comprar. E eu pensei, poxa, preciso desenvolver alguma coisa que resolvesse meu problema. E assim eu fiz. Eu peguei a nota fiscal de uma compra anterior, que a gente fez em casa aqui, e comparei com a foto da geladeira. E com base nisso, eu fiz ele pegar para mim o que estava faltando na imagem, comparar com a lista, e trazer para mim uma lista já pronta, para eu só ir para o mercado e comprar. E isso abre muitas possibilidades para a gente ver quanto que a gente está gastando mensalmente e quanto a gente vai gastar na próxima compra, o que já melhora bastante a finança para cada um, né? Agora eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês. Valeu, Pedro. Pode pegar a tela. Estão conseguindo ver aqui direitinho? Sim, chegou. Compre aí. Tá bom. Ó, ele já está aqui, ele é um gem já criado, então eu não vou precisar passar nenhuma instrução, porque a instrução já está dentro do prompt dele. Eu só vou enviar as fotos e ele já vai saber o que fazer. Aqui eu estou usando o modelo Pro, mas a gente pode usar ele mesmo até no Flash, tá bom, gente? Vou enviar aqui, ó.
ele demora um pouco e eu coloquei base nele porque na nota fiscal é muito difícil de compreender, porque tem muita abreviação, muita coisa muito específica. Então, dentro dele, eu coloquei informações específicas de nota fiscal, como abreviações do que elas significam, e eu coloquei coisas especificamente da minha geladeira, como produtos que ficam em pote de cebola. Pode só ficar na cebola, açúcar, essas coisas assim, que são mais específicas de cada casa, né? Então, eu coloquei já previamente nele salvo. Aí aqui ele está computando a lista e ele já vai trazer para a gente o resultado. Ele localiza a compra, o valor total, e aqui ele mostra todos os itens comprados. Analisou corretamente, e aqui ele já bateu com as fotos o que está faltando na nossa geladeira. Aqui ele pergunta se o que está faltando, o que tem na imagem, mas se está cheio, como que ele está, e ele faz umas perguntas para a gente, que eu também já deixei as respostas previamente prontas. Aqui ele montou a lista, só que com as nossas observações, que a gente vai responder agora, o que ele perguntou, ele já vai atualizar para deixar ela mais completa. Muito bom, Pietro. Quer dizer que no prompt, então, você deu algumas instruções do que ele não sabe o que é, certo? O que está na nota fiscal. Exatamente. Eu posso mostrar para vocês agora o prompt que eu fiz nele. Ó, essa daqui ficou a compra final, com o que está faltando nele, e o que a gente mesmo colocou que está faltando, que está meio vazio, meio cheio. Vou mostrar para vocês agora o prompt que eu usei. E aqui também dá para exportar diretamente para a planilha deles aqui, ó. Enquanto ele vai criando a planilha, eu vou mostrar como está a configuração dele. Aqui eu coloquei o papel dele, como a gente já viu, o contexto do que ele tem que fazer, as tarefas mais específicas e os exemplos. Aqui eu coloquei as abreviações, onde ficou o açúcar, a cebola e o alho, que aí já facilita o trabalho dele para ele não ter que ficar perguntando toda hora. Vamos voltar para cá, que eu acho que ele já terminou. E assim ficou, gente. Nossa planilha e tudo certinho aqui. Muito bom, Pedro. Parabéns, viu? Agora Muito tem que obrigado, fazer gente. isso para um produto, nascer uma startup, e eu quero Já dá ser para escalonar bastante. startup. Já dá para escalonar bastante, para fazer estoque, para evoluir muito ainda. Muito bom, cara. Parabéns mais uma vez, tá? Foi bem bacana, foi bem diferente a sua proposta, né? Então, assim, ficou muito legal. Por isso, achei bacana trazer você hoje de novo para mostrar para a turma aqui. Obrigado, Pedro. Parabéns, viu? Valeu. Então, guardem aí, pessoal. Está na hora da votação. A compre aí, número 1. Agora nós vamos lá para o número 2, que é o Posso segundo. só responder a pergunta rapidinho aqui? Pode. Nosso amigo Ramon Castro que fez uma pergunta e ele funciona para geladeiras, armários, tudo que a gente precisar que envolver armazenamento de comida, ele serve. Ô, Pietro, agora que me deu um estalo aqui, que na época que nós fizemos a T1, a turma 1, ainda o Gemini Live ele não tinha habilitado a câmera. Verdade. Sim. E agora já está habilitado. Então, de repente, você pode evoluir para apontar o celular no Gemini Live, com a câmera ligada, para ele fazer esse escaneamento em tempo real. Verdade. Eu vou escalonar ele ainda. Ele ainda vai ficar muito melhor. Isso Obrigado, aí. gente. Obrigado, Pedro. Valeu, cara. Parabéns, viu? Agora, o segundo convidado é o Eric Noronha, cientista de dados, que vai falar um pouquinho sobre o Gemini Code Assist. Mas só para vocês saberem, na primeira turma, ele apresentou todo um fluxo automatizado de atendimento à imobiliária, né? E depois o objetivo era humanizar aquela conversa. E hoje ele falou, não, hoje eu vou falar do Code Assist. Falei, então, show de bola. Então, Eric, bem-vindo. Está por aí? A palavra é para você, tá? Obrigado. Boa noite. Parabéns, Pietro. Você é o melhor, cara. Garoto melhor que tem. Obrigado. Bom, gente, eu participei da primeira turma, né? E eu sou de dados, não mexia com Java e outras tecnologias e gostaria bastante de fazer um projeto. E um amigo falou uma dor dele de negócio, que era ele tinha dificuldade de filtrar as pessoas que entravam em contato com a imobiliária dele. Tinha muitas pessoas que entravam em contato e quando ele ia falar ali, ele gastava muito tempo dele desnecessariamente. Às vezes era só uma dúvida, às vezes a pessoa nem queria comprar, ou fazer, ou alugar, ou anunciar, enfim.
E aí ele falou que gostaria de um chatbot. Aproveitei a ideia e falei que aquilo seria um start ali para eu iniciar. Como eu tinha aprendido aqui no curso, eu vi que o Gen, ele me daria o suporte que eu precisava para ele me guiar e orientar e fazer o que eu gostaria de fazer. Então, eu fiz o chatbot hoje ele funciona. Eu vou rodar ele, eu rodei ele aqui para demonstrar no meu ambiente local, mas só que eu fiz ele para rodar 24/7, sem gastar nada com o Gemini me ajudando, né? Ele está numa instância lá no Oracle, e eu nunca tinha mexido no Oracle, e tudo com ele me orientando. O chatbot eu vou mostrar, mas eu estou num processo porque isso me deixou meio ambicioso. Eu vou mostrar só o cronograma onde ele vai se encaixar, porque é um cronograma aí de mais ou menos 3 meses que a gente vai... Ele é um pedaço de uma coisa muito maior que a gente está desenvolvendo aqui. A gente, no caso, que é eu e meu enteado, que a gente está fazendo junto. Tá? Então, eu vou demonstrar. Pode pegar a tela, fica à vontade. O Gemini Code, eu vou mostrar, mas eu estou ainda aprendendo a mexer com ele, mas ele me melhorou a produtividade ali em 1000%, né? Então, esse aqui é o Gen, assim, não fiz nada assim, de extraordinário, na verdade, eu pego primeiro uma orientação do que eu queria fazer, e depois que eu tenho o direcionamento, ele sempre vai me perguntando o que eu quero, o que faz sentido, o que não faz. Depois que eu tenho o direcionamento, eu, com a ajuda dele mesmo, boto as instruções, e depois que eu fiz, no primeiro momento eu tinha só as instruções aqui, e essa parte aqui é a parte onde eu faço aquela pesquisa profunda do próprio Gemini, que ele traz tudo que ele vai precisar em relação ao projeto que eu quero fazer, né? Para o chatbot eu fiz assim, quando eu terminei o código, eu coloquei o código aqui dentro, só para ele entender como é. Isso porque eu não conhecia o Code Assist, né? Aí hoje, esse aqui é o chatbot como ficou. Eu não tinha ideia de como codar em Java, como eu sou de dados, eu mexo com outras tecnologias, mas ele fez tudo o que eu precisava aqui, dividiu as pastas para mim. Teve alguns problemas que a gente, quando ele foi implementado, teve algumas coisas que eu fui resolvendo, como, por exemplo, eu queria que ele entendesse o nome da pessoa, então ele pega o nome da pessoa e fala com ela. Eu não queria que ele ficasse repetindo toda hora, a pessoa entra em contato, repetisse toda hora. Hoje ele identifica que já falou com aquela pessoa naquele dia, não fala novamente. Eu queria que ele mandasse o contato, ao invés de só escrever o número, mandasse o contato para a pessoa, ele faz também. Tá? Então, para fazer por aqui, hoje eu uso essa ferramenta aqui, que esse Code Assist, que foi o Gemini integrado no VS Code, né? Ele tem aqui o modo, nesse modo aqui, que é só que ele é um assistente, ele fica um parceiro fazendo código junto com você. Assim, a produtividade vai lá em cima. E e tem algumas coisas que eu aprendi aqui, que uma foi o modo que ele pode fazer. Ele gera código para mim, se eu quiser, então se eu clico num lugar vazio aqui, e clico para ele gerar e escrever o que eu quiser, ele faz uma função, faz o que eu quiser que ele faça. Se eu quiser que ele me dê uma melhoria de performance, de código, alguma coisa, ele faz também. Ele me explica o que está acontecendo, porque eu acho que a grande sacada da gente que está entrando na área de IA é saber estudar com ela, né? Porque ela faz tudo ali, mas tudo que eu fiz aí hoje, eu entendo tudo que está acontecendo. Eu acho que esse que é o mais importante. E ele vai me mostrando, vai fazendo, vai falando, e responde quantas vezes eu quiser, e da maneira que eu quiser. Falar, seja mais didático, ele vai me explicando. Então, excelente. Alguns exemplos que ele dá que é até engraçado. Bota exemplo de, vamos pensar que isso é uma pizza e tal, e por aí. E aqui ele ainda gera um teste ainda, se eu quiser. Se eu selecionar a função que ele criou assim e botar para ele gerar um teste, ele faz um arquivo teste para gerar e mostrar que realmente está funcionando.
Cara, assim, foi incrível. Muita biblioteca que eu instalei, foi muitas coisas. Para subir isso aqui eu fiz uma máquina virtual lá do Ubuntu, lá dentro do Oracle, e fez toda a configuração. Eu não tinha costume também de mexer dentro do Linux, e também ele fez tudo comigo, está me explicando, me ensinando, né? Só que a parte mais fantástica, que eu fiquei mais fã ainda, foi essa parte agente aqui. Porque aí essa parte agente, ela é fogo, porque eu escrevo o que eu quiser e ele faz. Ele faz o que eu quiser aqui. Ele monta o código, ele monta a pasta, ele instala o que eu quiser que ele instale, né? E aqui que ele está dando esse arroba, ele tem alguns caracteres aqui, e esse caractere eu tenho cola nele, né? Porque eu não gravei os caracteres que ele gera. Mas, basicamente, são esses daqui. Eu deixei aqui na colinha só para a gente ver, porque eu ainda estou na cola ainda. Esse aqui, ele vê todo o projeto. Então, se eu no começo ali escrevo esse caractere aqui e falo alguma coisa, ele sabe que ele tem que olhar a visão a nível projeto como um todo. Aí, se eu boto ali, esse aqui, ele olha apenas para o arquivo que está, ou ele olha apenas para o código em si, que eu quero que ele foque naquela parte. E o modo agente aqui é o mais fácil que tem e o mais fantástico, porque ele vai fazer, mas antes de fazer, ele vai perguntar para mim se pode ou não. Ele vai mostrar toda a lógica que ele usou, e vai falar, posso fazer isso? E você coloca sim ou não. Esse chatbot, eu cheguei a integrar nele uma IA para ele entender, conversar, mas é extremamente trabalhoso, e eu entendi que o sentido maior, que é o projeto hoje, vou só mostrar aqui, é esse projeto aqui, que é o que eu estou fazendo agora, que eu vou fazer uma plataforma, fazer um software inteiro, onde ele vai entrar tanto dado, ele vai estar ligado a essa IA nesse software, ele vai ter uma IA que vai entender o dado que vai entrar ali, ele vai gerar a visualização ali com Dash, né? Assim, depois eu empolguei, né? Mas beleza. Aí ele está fazendo eu e o meu enteado. A gente está... Então, o aprendizado está lá em cima, e ele faz juntinho, didático, certinho. Esse projeto aqui, ele já está em desenvolvimento, que é esse aqui. Ele dividiu tudo, está fazendo, a gente está... Um está fazendo front, outro está fazendo back. Então, assim, eu encerro aqui essa demonstração falando que, para mim, hoje, não tem curso melhor que isso aqui. Ele me explica tudo o que eu quero, direcionado. Eu não preciso olhar um curso inteiro para esperar se eu vou ter o aprendizado que eu gostaria de ter, né? Ele vai direto ali onde eu quero, o que eu quero aprender, o que eu quero saber, como eu quero fazer, e vai direto ali. E é isso. Muito bom, Eric. Então, você que é um profissional técnico, e a gente tem técnicos na sala também, eu acho que ficou evidente com a apresentação do Eric, né, que o Gemini, associado à IDE, ele utiliza, no caso, o VS Code que você usou, né, que está integrado, Isso. Ele realmente alavancou sua produtividade, né, isso que a gente entendeu aqui. Muito, muito. A assertividade, e, assim, não tem mais aquela parte de ficar caçando o erro que deu, tá? Ele já faz junto comigo ali, e aí, quando dá o erro, ele já começa a frase falando assim, pode ficar tranquilo que isso é fácil. Aí vai lá e faz. Legal, muito bom. Isso é bacana que você trouxe, Eric, porque tem muitas pessoas de negócio aqui na sala e tem pessoas técnicas, né? Para pessoas de negócios, tem um recado também. Não é que o Eric mostrou substitui o programador. Ele auxilia o programador e tem o conhecimento para fazer o trabalho. É isso, né? Isso, com certeza. Ele auxilia, o grande diferencial disso é a produtividade, né? Mas ele, assim, sozinho, tanto que ele o tempo todo ele te pergunta, ele vê se faz sentido ou não, e se você guiar ele errado ali, não vai ficar do jeito que você queria, né? Certo. Muito bom, Eric. Obrigado, parabéns, continua assim. E continue compartilhando com a gente tudo que você está aprendendo, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Vou passar para o próximo. Agora sim a gente vai entrar na segunda turma, tá, pessoal? Vamos ver quem vai ser o primeiro.
Opa, Nicolas! Tá na sala, Nicolas? Cara, eu tô tão Jorge, curioso para ver isso, cara. estão me ouvindo? Boa Sim, noite, estamos te pessoal. ouvindo. Eu Então, vou compartilhar a tela aqui. tá bom. Nicolas, antes de você Pode falar. apresentar, deixa eu só dar um contexto aqui para quem ainda não sabe o que é, né? Uma IA agêntica, uma web agêntica. Por que eu coloquei web agêntica? Porque o que o Nicolas vai mostrar é um browser com agêntico. Ele tem IA generativa embarcada, ele tem autonomia para fazer o trabalho. Então, assim, é uma próxima onda da inteligência artificial que vai impactar muitos mercados. Tá? E é muito interessante. E o Nicolas, ele teve o privilégio de receber um convite para poder testar o Comet. Então, Nicolas, fica à vontade, mostra para a gente o que você descobriu e por que isso é tão legal. Obrigado. Perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Eu deixei pronto aqui alguns prompts, que aí já facilita também, como a gente tem pouco tempo. Legal. Esse daqui é o Comet, tá? O que eu gostei dele, depois que eu descobri esse navegador, eu só estou usando ele. Esqueci Chrome, eu usava muito o Brave por conta de anúncio, enfim, acabei desligando ele de vez. E estou 100% nele agora. Ele me traz resumo de e-mail, me ajuda a navegar nas páginas, enfim. Eu trouxe alguns casos de uso, como post no LinkedIn, deixei aqui ele fazendo. Quando a gente abre aqui dentro do navegador, ele vem já com o agente embarcado. É bem parecido com o que o Jorge mostrou para a gente do ChatGPT, só que o ChatGPT é dentro do ChatGPT, não é um navegador que você está usando no dia a dia. Então, isso eu achei bem diferente, porque como ele é todo embarcado, essa é a primeira cara do Comet. Então, você entra nessa página, e nos primeiros dias, tá, pessoal, eu digitava muito Google, com aquela velha mania de pesquisar no Google, eu digitava no Google. Depois eu comecei a digitar direto aqui no navegador, notícias de esporte, vou pesquisar aqui do Corinthians, tá, os palmeirenses que me desculpem. E aí ele já me traz aqui as páginas, enfim, então ele facilita muito o dia a dia. E o que eu mais gostei dele é que ele consegue assumir o navegador. Então, eu deixei esse prompt pronto aqui ele tem esse assistente do lado. Quando eu faço isso, ele fica azulzinho aqui. E quando ele faz essa abordagem, ele pega o meu navegador, bem parecido com o ChatGPT lá do que a gente viu. Só que aí ele vai e cria esse post para mim. Vou deixar ele rodando aqui, ele pode demorar um pouquinho. Esse daqui foi um outro que eu pedi para ele, criar uma planilha para mim de modelos de notebooks. Às vezes a gente quer fazer pesquisa para empresa, para compra, em algum setor, a gente consegue montar e ele trazer para a gente. Aqui ele também eu acabei não terminando, que foi bem agora na hora que começou a aula, eu tinha feito um prompt e parei ele no meio. Então ele começou a montar aqui, ele ia me trazer os modelos de mercado, tá? E uma coisa que eu usei muito no meu dia a dia, às vezes a gente tem dúvida, um exemplo, a gente teve aula com o Jorge do N8N. Então, como que eu pego o ID Client de dentro do Google Cloud? Eu sei fazer isso? Eu, como sou técnico, já sabia, mas às vezes no dia a dia a gente tem dúvida. Ou tem coisas que, dependendo da plataforma, a gente não sabe onde buscar. E aí você pode pedir para ele, igual eu coloquei aqui, localize onde posso pegar o ID Client para informar no N8N, me leve até a página onde está isso. Então, eu clico aqui, ele vai navegar até aquela página. Então, uma utilidade também que eu usei bastante em algumas outras plataformas, enfim, tem coisa da empresa que eu não abri aqui, enfim, conta corporativa, isso aqui está com a minha conta pessoal, mas que me ajudou, inclusive, em algumas coisas referentes à cloud do Google, que tem muita informação, e tinha coisa que eu não sabia onde estava. E com ele eu só passei um prompt e ele me levou exatamente para o que eu precisava. Então, aqui ele vai, busca onde estão as chaves, o que eu tenho de informação, enfim. Outra coisa que também eu uso bastante, aí é parecido com o rapaz que apresentou agora, eu gosto muito de vibe code, então às vezes eu quero ver algum vídeo. Saiu essa semana do 4.5 com o Codex. Eu posso vir aqui, quando você abre o assistente aqui do lado direito, ele mesmo já traz aqui se eu quero que ele resuma esse vídeo. E aí ele já me resume o vídeo do YouTube. Então, Google, a parte da Microsoft, ele é todo embarcado, então ele consegue fazer resumo, consegue programar tarefas. Então, por exemplo, meu calendário já tem algumas tarefas de manhã cedo, às 8 da manhã, ele me mandou resumo dos meus e-mails, da minha agenda do dia, notícias. Então, tem várias coisas que você consegue trabalhar com ele, tá? Tô passando bem rápido para não tomar muito tempo, mas tem muita coisa mesmo, tá?
Eu peguei um vídeo aqui, eu não assisto muito YouTube nesses canais, mas eu fiquei procurando um que tinha a foto de uma pessoa com uma roupa. E aí eu peço para ele aqui pesquisar onde eu posso comprar um terno igual, um exemplo. E aí ele vai fazer essa pesquisa em cima da foto que eu coloquei e ele me traz os sites onde eu consigo fazer isso. Então, eu consigo navegar e abrir exatamente um site que tem um modelo parecido de blazer. Então, isso é bem legal. Se eu quisesse até evoluir e pedir para ele montar o carrinho, fechar o carrinho, ele faz. Uma coisa que eu pesquisei recente para aluguel de carro, cupom de desconto. Eu pedi para ele entrar na plataforma e ir testando os cupons de desconto. Então, em vez, acho que alguém já deve ter passado por isso, de ficar testando ali para ver qual cupom funciona, deixa ele fazendo e ele vai pesquisando, aí você pede para ele encontrar o melhor cupom, ele deixa o carrinho ali, se você quiser, pode até fechar o carrinho. Eu ainda não confiei, igual o Jorge falou ali no chat GPT, eu não confiei em deixar o cartão e deixar ele fechar, mas eu peço para ele ir até a página onde ele consegue fechar o carrinho, tá? Ou, às vezes, até compra, um exemplo, eu gosto de comprar muita coisa de tecnologia, então eu entrei na Kabum, eu não sei, quero pesquisar, estou em dúvida, enfim, pedi para ele pesquisar para mim uma placa de vídeo da GeForce, até R$ 2.500 e levar até o carrinho. Eu não pedi para ele fechar a compra, nem colocar o cupom de desconto, só que daí ele assume meu navegador, começa a fazer a pesquisa, vê avaliações, ver quais produtos e leva isso até o final. Então, é uma utilidade também que eu achei muito boa dele, tanto dessa parte de navegação, quanto assumir um controle, enfim, então achei fantástico, tá? Ele começa a assumir aqui, e uma coisa que aí, isso aqui eu desenvolvi com Vibe Code, tá? Eu gosto, dados mocados, aqui é só até peguei só para subir no Vercel rapidinho, só para poder mostrar para vocês, mas aí um exemplo, eu quero que, eu tô desenvolvendo uma landing page, eu tô desenvolvendo um app, agora com Vibe Code tá muito fácil fazer isso, então eu quero fazer um mockup para minha empresa, mas será que tá legal o UX, tá legal o UI? Aí eu posso vir e pedir para ele avaliar, e aí ele assume também o navegador e começa a avaliar. Isso eu não vi em lugar nenhum, tá, pessoal? Eu que, assim, procurando explorar o que ele poderia me oferecer, eu falei, cara, me faz um relatório e me traz se funciona, se tá legal. Então, eu achei muito útil isso no meu dia a dia, tá? Aqui, deixa eu ver se ele finalizou, ele tá ainda montando. Aqui ele pede para continuar. Algumas coisas ele pede por conta de LGPD, enfim. Dá para liberar, tá? Você tem igual alguns prompts ali, principalmente quem gosta de Cloud Code, enfim, você deixa aquele Dangerous lá, que aí ele faz o que ele quiser. Eu ainda também não fiz isso aqui, mas ele montou todo o post. Alguns eu já pedi para ele publicar, tá? Teve uns 2 posts, inclusive, que eu já deixei. Teve até um da G5, tá, Jorge? Peguei aquele, sem ser o do André, um outro. Eu escrevi um pouquinho o contexto, peguei a foto, colei aqui e falei, publica. E aí ele foi, publicou, eu só revisei. Então, é bem bacana, porque, assim, você tem um ganho. Outra coisa que eu não consegui trazer aqui, mas é cadastro. Esses dias eu me cadastrei no aplicativo de aluguel de carro e eu pedi para ele colocar meus dados. Às vezes é chato a gente ficar preenchendo. Então eu abri na empresa, aí coloquei lá, preencha meu cadastro. Saí da página, fui ver meus e-mails, fui fazer outra coisa. Quando eu voltei já estava pronto. Aí eu não precisei fazer. Então é muita coisa que a gente consegue no dia a dia. E aqui dentro também dele, você tem vários conectores. Então você consegue conectar Gmail, Google Drive, Notion, GitHub, WhatsApp, Outlook, Dropbox, tem outras coisas que você consegue conectar, tem parte de API, tem essa parte empresarial, agendar de tarefas, que é o que eu falei, que eu recebo em meus e-mails, enfim, aí o que vocês explorarem, vocês conseguem fazer, parte de assistente, preferências, enfim. E aqui também que eu gostei dele, como quando a gente abre uma nova janela, ele já abre com o prompt aqui, então eu consigo vir digitar já dentro do Perplexity, isso eu achei muito legal. Na hora que um chat GPT, um OpenAI da vida, um Gemini conseguir fazer isso, acho que a Google deve ser aqui primeiro, deve chegar nisso, imagino. Aí vai ficar fantástico, mas hoje o Comet, ele ganhou muito para mim na usabilidade. Então, basicamente, dentro dele, eu não preciso sair para outra ferramenta, eu consigo fazer muita coisa dentro dele. Então, isso me ajuda no dia a dia. E tem uma coisa legal também, que aqui você consegue ter essa parte de editar, esses quadrinhos aqui, então tem YouTube, enfim, você coloca o que você quiser, e você pode colocar algumas coisas padrões. Eu quero criar um atalho. Aí eu coloco um atalho aqui. E um exemplo, eu coloquei aqui, me traga as notícias de hoje sobre tecnologia. Então, na hora que eu clico, ele já faz meio... igual um jornal que a gente recebia em casa antigamente. Então, ele já me traz um histórico ali das principais notícias de hoje. Aí eu posso deixar esses quadrinhos ali prontos. Eu
tenho usado pouco, tá, particularmente, mas eu acho que para quem gosta de sempre estar... É que eu recebo muita notícia de vários lugares, então eu acabo às vezes não olhando para cá. Mas eu acho bacana também, às vezes alguém quer receber um resumo, igual a gente falou de reforma tributária, para quem está sofrendo com isso agora nessa mudança, eu tô também, tá? Aí a gente pode pegar e colocar no dia a dia ali e fazendo essa usabilidade da ferramenta, tá? Acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês aqui, só mostrar o que ele já trouxe. Aí ele faz um relatório final mesmo. Se eu quisesse pegar um prompt desse e jogar numa outra ferramenta, como um Cloud Code, um Cursor, um Windsurf, que ferramenta que for, eu posso pedir para ele gerar um prompt com essas melhorias, pegar, lógico, que a gente tem que ter avaliação humana, olhar ali também para não deixar aí alucinar, enfim, trazer coisas. Às vezes ele traz roadmap de 2, 3 semanas, isso a gente tira do prompt, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer. Aqui ele está montando aí no carrinho, então ele me levou lá para a placa que tem o melhor conceito. Assim, aqui ele trouxe também já o resumo do vídeo, enfim. Acho que eu consegui passar tudo que eu uso, tá, Jorge? Não sei... Muito bom, gente. Muito bom, gente. Muito bom. Ó, fala, Adam, fica à vontade. Cara, é muito rápido e vai conectar com o que eu vou apresentar. Você já viu se ele tem conexão com o N8N? Cara, eu não testei ainda, mas como ele tem a parte de API, eu acho que a gente consegue conectar ele sim. E é o webhook, né? Via webhook, acredito que sim. Mas, muito bom, muito. Cara, sensacional, galera. Assim, o que vocês acabaram de ver, a gente está falando de um navegador agêntico. Como ele falou, acho que descreveu bem, Nicolas, eu não saí daqui para outra ferramenta. Tudo que a gente viu no GPT, modo agente, a busca profunda, os conectores, isso incluindo humanos também, você fez tudo no browser. Você falou, puta, nem pensei mais em Google Chrome e tudo mais. E eu estou também curioso para ver quando o Google já vai trazer o Gemini para o Chrome, né? E espero que esteja à altura do Comet, cara, porque, assim, sensacional o que você apresentou. Parabéns, cara, e continua aí compartilhando também, né? Jorge, só um ponto, que aí você falou ali de ter ganhado, só para não esquecer, quem tem conta na Vivo consegue pegar o Perplexity por 12 meses gratuito. Eu consegui dali pegar o Comet, não ter que pagar o plano, então isso me ajudou bastante também para ter o Comet, tá? Opa, isso é bom, hein, galera? Fica aí a dica, tá? Então, quem tem conta na Vivo, aí eu tenho um... Putz, cara, muito bom. Parabéns, viu? Oi, Lucas, pode falar. Eu baixei e estou usando o Comet. Em nenhum momento pedi para pagar nada. Será que a conta chega? Ô, Lucas, boa pergunta, hein, cara? Você está consumindo uns tokens aí, hein? Acho que vai chegar uma fatura para você. Pode ser. Não, acho que não, cara. Acho que não. Acho que tá... A IA vai ficar cada vez mais barata, a gente vai chegar a um ponto que nem vai se preocupar mais com isso. Hoje é uma assinatura, já usa pra caramba, daqui a um tempo nem vai fazer cócega na gente. Cara, parabéns, Nicolás, muito bom, cara, valeu, viu? Obrigado pela apresentação. Valeu, Jorge. Valeu, foi show de bola. Vamos para... esse foi o número 3, agora o número 4, Maíra, tudo bem? Você está na sala, Maíra? Obrigada. Oi, Maíra, conta pra gente qual foi a sua ideia que você teve durante a imersão. Explica um pouquinho melhor. Antes da apresentação, eu quero falar que eu não sou da parte técnica, eu sou da parte de negócio. Meu conhecimento em IA era bem limitado, assim. Então, olhando os amigos, eu falei assim, acho que eu nem vou apresentar o meu trabalho, mas é uma dor real minha. Eu sou da parte financeira, então a problemática ali era a questão manual de planilhas, de fazer uma gestão de fluxo de caixa, que hoje a minha realidade, né, na realidade onde eu trabalho, é manual, então entrar em banco manualmente, fazer planilhas ali, fazer conciliação entre planilhas. Então, a ideia seria usar, né, a IA para fazer pelo N8N, já que tem integração, API, enfim, você coloca as credenciais lá, fazer essa conciliação. Então, ir ao banco, pegar todos os saldos atualizados, ir no RP, pegar tudo que eu tenho no dia ali, que também não está no banco ainda, porque se tivesse ficaria mais fácil, mas ainda não foi lançado, mas eu sei que eu tenho contas a pagar, e fazer essa conciliação, mas já me sugerindo as contas que eu tenho, porque aqui a realidade, a gente tem mais de 20 contas que tem que fazer essa gestão, então, olhar o que tem para cada conta para pagar, o saldo atual, sugerir transferências entre contas como reforço de caixa,
respeitar ali um limite mínimo de deixar na conta um valor que eu coloquei, e o restante fazer a aplicação ou o resgate ali do saldo final e me gerar um relatório no final. Isso tudo é feito hoje manualmente, mas seria usar a lógica ali, o fluxo da IA para fazer todo esse processo por meio de API. Mas só querendo contextualizar, como meu conhecimento é limitado na questão da IA, o que eu achei importante quando eu fui fazendo o projeto foi colocando os aprendizados para chegar nesse fluxo. Então, a primeira coisa, assim, eu até fiz as etapas, porque para mim fez muito sentido. Primeiro, eu configurei a minha IA com aquelas informações salvas que foram passadas na primeira aula. Isso melhorou muito a minha IA nas próximas pesquisas. Então, pedi para ela nunca inventar respostas, ela sempre ser didática, enfim. Eu estou falando assim porque é bem básico, é bem significativo para mim. Eu sei que da parte técnica as pessoas, né, já têm esse conhecimento, mas como usuária ali, né, não tão técnica, isso fez total diferença. Então, ela tem os parâmetros de não inventar, de sempre trazer uma pesquisa, então eu já configurei isso. Como eu também na IA não sei pesquisar muito bem, eu criar prompts, né, que as perguntas eu usava basicamente ali com perguntas que não tinham estrutura e aprendi a questão do prompt, eu criei um assistente de melhorar meu prompt, né, então dentro desse assistente, eu coloquei todas aquelas regras que foram ensinadas, de criar persona, contexto, fazer todas as verificações, para aí sim criar o projeto que a gente, projeto do curso. Então, dentro desse assistente, eu usei um cenário 1 para um cenário 2, né? Então, no cenário 1, toda essa situação manual, coloquei a questão como que é o fluxo, de vincular planilhas, enfim, e para o cenário 2, onde eu queria chegar com essa integração. E, ao final, colocar para criar esse fluxo numa ferramenta low-code no N8N, para ele já me estipular quais seriam os passos para isso. Aí eu me deparei assim, eu peguei a estrutura e falei assim, tá, agora eu tenho que ir no N8N e criar isso, né? E é uma linguagem que, apesar de ser low-code ali, tem que ter eu acho que o low-code tem que ter um mínimo, né, de conhecimento, então meu conhecimento é nenhum. Aí eu voltei na IA lá e falei assim, ó, me cria uma imagem de como seria esse fluxo no N8N, mas cria um layout atual, aí pega o layout atual do N8N e desenha para mim, que aí, pelo menos visualmente, eu consigo ir lá e buscar pelo menos as ferramentas. Eu consegui chegar até a metade, confesso que assim, não está funcionando, mas eu acho que a ideia disso tudo, no final, é saber que tem possibilidades para os processos, mesmo pequenos, que a gente tem possibilidade de otimizar o fluxo e a gente ter tempo para pensar em fluxos melhores. Eu sei que esse fluxo que eu tenho hoje não é o ideal, porque tem outras ferramentas de mercado, eu sei que é uma necessidade particular nossa, porque já tem coisa muito mais desenvolvida, mas a IA me possibilita otimizar o fluxo que eu tenho hoje, para me dar tempo para pensar em algo mais elaborado, ou até refazer esse fluxo, se ele faz sentido mesmo. Então, acho que para mim, mudou a questão da IA, para mim, de ser uma possibilidade para todos. Mesmo o meu conhecimento limitado, eu saber que eu posso evoluir e usar isso como uma ferramenta que agrega. E mesmo sendo pequena, eu acho que... Eu até estava com vergonha de apresentar, falei assim, acho que eu nem vou apresentar tal, porque é uma realidade minha, mas que faz sentido para mim, e eu acho que é essas coisas pequenas que chegam a coisas grandes depois. Então, eu agradeço, eu acho que minha consulta, assim, meu conhecimento melhorou bastante, tanto com o curso e com essas... Abrir a mente, assim, cada coisa que a gente via na aula, eu, putz, nossa, que coisa, isso existe, né? Eu posso fazer isso, tal. Então, foi muito bom, mas a ideia seria essa, otimizar o que hoje é manual em questão de fluxo de caixa, fazer todo o processo, desde entrar no banco, entrar na RP, com as credenciais, enfim, chegar num relatório, e no final ir respeitando o horário de investimento, de aplicação, de resgate, de número mínimo, colocando as regras. E se nada desse certo, eu falei assim, e se não funcionar no final, eu vou lá no notebook LM, importo as planilhas lá, e ele me dá um relatório no final. Então, eu ainda vou estar usando a IA de algum jeito. Mas foi essa a ideia, assim. Muito bom, Aira, parabéns. Você está achando que isso aí é fácil?
para os técnicos, não é não. A galera técnica deve ter pensado assim, rapaz, conectar lá no RP e tal, e bater no banco e trazer esses dados aí, tô ferrado. E meu marido é da área da TI, né? Ele é gerente de TI, aí eu estava falando e ele trabalha na mesma empresa que eu. E eu falei assim, nossa, eu vou pegar isso, vou entrar lá no RP, né, que a gente usa. Ele, mas eu acho que isso não é possível. Eu falei assim, não, mas na IA vai ser possível, porque tem essa ferramenta aqui. E o Jorge falou que tem como acessar de algum jeito. Maíra, eu te entendo, viu, Maíra? Eu te entendo, viu? Ô, Jorge. Aí ele falou assim, nossa, eu vou pedir para não sei quem lá dar uma explorada nisso para ver se melhora outros fluxos. Eu falei assim, não, resolve tudo. Jorge, na hora que ela ficou assim... A esperança é essa. Na hora que ela falou assim, pegar a credencial do banco e puxar, eu falei, não, cara, como vai fazer Muito isso? bom. Ficou excelente. Vai ser possível, sim. Ficou e pior que excelente. assim, quando eu estava criando o projeto, eu coloquei genérico, né? Assim, é um RP que vai conectar com o banco. Aí, na hora que eu fui criar, eu falei assim, tá, aqui no N8N eu vou buscar o quê? Aí eu falei assim, eu acho que é um Shadow AI, mas eu vou colocar aqui qual que é o banco e qual que é o RP. Aí, na hora que eu coloquei o RP, ele falou assim, para esse RP, na verdade, tem que usar esse caminho. Eu falei assim, então, assim, ele já sabe como funciona esse, então é possível sim, tem que chegar lá. Muito bom. A gente atingiu o objetivo, porque você falou, né, eu sou uma pessoa de negócios, né? E agora você sabe tudo que dá para fazer com ferramentas como N8N e outras, né? Então, assim, parabéns, você mandou bem pra caramba, meu, parabéns, viu? Muito bom o seu case, obrigado pela apresentação, foi ótimo. Alguém levantou a mão? Marley? Eu ia falar aqui, Jorge, eu estou prestando atenção, se juntar o caso do supermercado com a Maíra, então já vai a lista de compras, já paga e só falta o robozinho para poder organizar as compras na geladeira. Esse daí já é o próximo, o módulo avançado. Eu seria o primeiro cliente, tá? Vamos fazer essa collab aí, gente. Os projetos aqui. Muito bom, gente. Parabéns, Maíra. Número 4, tá, pessoal? Automação financeira. Boa, vamos para o próximo aí. Olha quem é o Adam. Adam, fica à vontade, conta para a gente qual foi a sua ideia e o que você preparou aí para essa turma. Tá, pessoal, é o seguinte, eu tenho vários problemas de automação, porque eu sou o cara viciado em automação, em processo, eu quero que tudo seja o mais fácil possível. Então, eu até brinco, né, eu tenho alguns amigos que são aqueles meio, que são da área da tecnologia, são meio da conspiração, e eles brincam sobre o chip, né, eu falei, gente, a hora que me derem a oportunidade de botar um chip para facilitar a minha vida, eu estou instalando chip em tudo quanto é lugar. Então, eu sou aquele, cara, não quero andar com carteira, quero andar com menos coisas possíveis no bolso, então eu quero tudo automatizado e tudo automático para mim. E um dos nossos problemas dentro da agência, eu tenho uma agência de publicidade, e um dos nossos maiores problemas é a questão de aprovação de projeto. E aí você está ali, às vezes, algum tempo com o cliente, e o cliente tem a memória curta. Então, ele te pediu uma coisa, chega amanhã, ele fala, mas eu não pedi isso. Aí fala, mas caraca, eu mandei. E a gente está assim, eu até peço às vezes para a Bárbara, que cuida dessa parte de comunicação com o cliente, eu falo para ela, ó, todo dia de manhã você vai pegar todas as demandas do cliente e mandar em todos os grupos. Aí a gente, olha o trabalhão, né? E é automático, eu já percebi já faz um tempo de que esse processo é automatizado, porque ela tem que copiar de uma lista, criar um texto e mandar esse texto no WhatsApp no grupo do cliente. E recentemente a gente está com algumas outras demandas que eu já vou começar a automatizar com esse mesmo fluxo. Eu vou compartilhar minha tela, Jorge, só para poder mostrar algumas coisas que eu já consegui desenvolver aqui. E assim, Mayra, o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi do lado do Jorge fazendo código. E quando eu abri o N8N, eu fiquei perdido, tá? Então, não é só quem não tem... por mais que ele é low code, mas, gente, é muito difícil, gente. E assim, eu quis complicar mais, tá, gente? Eu vou dizer aqui o porquê que eu quis complicar mais.
E aqui já é um fluxo que ele está semi-automatizado, já tem muita informação chegando. Só para vocês entenderem, hoje eu desenvolvi toda a parte de gestão da agência dentro do Notion, tá? Para quem não conhece o Notion, e até eu não conhecia recentemente, eu usava ele como um bloco de notas, mas ele trabalha com tabelas. Então, para quem não tem conhecimento em criar banco de dados, ele é excelente para resolver esse problema de criar banco de dados. Eu, com 2 vídeos no YouTube, aprendi a criar tabelas, fazer relação entre tabelas, e, gente, o negócio aqui é bem da hora. O que acontece? Por exemplo, eu tenho essa tabela principal, que é as nossas demandas da agência. Dentro dessa tabela, eu consigo relacionar, por exemplo, uma outra tabela que vai me trazer os clientes. E dentro dessa tabela do cliente, eu tenho todas as informações do cliente, tá? Depois, mais para frente, em algum outro momento, eu posso mostrar para vocês de forma mais completa todo o sistema, mas eu consigo gerar, por exemplo, uma página visual para o cliente ver todas as demandas dele. Status dos pedidos, demandas, enfim, várias outras coisas dentro do Notion. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, gente, eu consigo, então, buscar uma tabela, buscar outra tabela e trazer isso para dentro do Notion. Aqui, esse primeiro fluxo aqui, o que eu trouxe dentro dele? Eu trouxe as informações dessas tabelas. E aí foi até o Jorge me ajudou hoje a dar uma visão de como eu poderia fazer isso. Então, eu consegui aqui trazer, por exemplo, todas as informações da tabela com todos os itens, né? Então, aqui eu já consegui trazer toda a documentação de tudo que está acontecendo dentro da agência da tabela demandas. Então, aqui eu tenho o que está para fazer, o que está feito, o que está em execução, já trouxe tudo para mim. Só um problema que eu vi aqui, eu não sei se esse limite pode conseguir ser mais de 100, mas eu acho que se a gente jogar um trigger aqui de fazer isso várias vezes, eu acho que poderia resolver. Ou dividir em várias tabelas, eu quero só o que é a fazer, só o que está feito, só em execução, eu consigo diminuir a quantidade do que ele está buscando. E aqui em cima eu consegui trazer a tabela de dados do cliente, tá? Então, eu consegui trazer todos os meus clientes que estão cadastrados dentro do Notion aqui também. E aí, beleza, eu falei, ok, então já trouxe as informações. O que a gente... E onde eu compliquei as coisas aqui, gente, para vocês entenderem, eu não estou usando o N8N lá daquela conta que o Jorge trouxe para gente. Esse N8N está dentro da minha máquina, está dentro do meu computador, ele está no local. E aí, por que eu fiz ele local? Porque eu falei, gente, eu quero continuar depois dos 14 dias testando algumas coisas. Além disso, eu queria trazer o WhatsApp também. Então, eu consegui conectar ele hoje dentro do WhatsApp também, localmente. Então, tem uma ferramenta que eu busco ele, que é o Docker, né? Eu consigo levar isso para a nuvem, e aí online, e fazer as conexões, por exemplo, até com o WhatsApp. Já consegui fazer a conexão com o WhatsApp também, então eu já trago todas as informações do WhatsApp. E uma coisa que o Jorge me mostrou foi que agora a gente consegue conectar com o Gemini de uma forma... Gente, 2 botões que eu apertei, ele conectou dentro do Gemini, e eu consigo criar um prompt, trazer um prompt aqui, tá? Então, eu consigo trazer criar um agente aqui. Eu fiz aqui um teste até de brincadeira, criei um prompt para responder uma mensagem. Então, sempre que alguém me mandar um oi, ele responde já uma mensagem automática, e ele do outro lado me traz uma mensagem automática que ele trouxe isso aqui. A Samantha, minha esposa, me mandou um oi, e ele automaticamente, que bom que você nos chamou, eu recebi sua mensagem, quero agradecer de coração pelo carinho e contato, já estou organizando tudo aqui para te dar um retorno super atencioso. E aí foi o Gemini que respondeu isso daqui. Então, já consegui testar que funciona o fluxo, né? E a ideia aqui é o quê? Eu vou pegar todas as demandas, transformar dentro de um prompt a demanda e disparar dentro de um grupo do WhatsApp daquele cliente específico. Onde vai estar essas informações? Tudo dentro do Notion. Então, dentro do cadastro do cliente, eu vou ter o ID do grupo do cliente. Todo dia de manhã ele vai fazer esse compilado de todas as demandas e status do pedido e quem está devendo o quê, e vai criar uma mensagem personalizada para cada cliente. Eu poderia aqui, por exemplo, dentro do Notion, eu tenho, dentro da página do cliente, eu tenho, por um exemplo, uma área onde eu
coloco resumo desse cliente. Eu digo quem é o cliente, o que ele é. Eu posso trazer essa informação para dentro do N8N, e aí ele personaliza até o tom de voz dessa mensagem que vai ser enviada para o cliente no final. E aí a ideia é que no final de todo esse percurso, ele envie de manhã, todo dia às 9 horas da manhã, ele vai enviar para todos os clientes dentro do grupo do WhatsApp essas mensagens aí. É isso. Muito bom, Adam. Parabéns, cara. Parabéns. Tá ficando show de bola demais, assim. Para quem não sabe, o Adam tem uma agência de publicidade, tá? Então, galera, o cara sabe o que faz, tá? Então, recomendo muito que, se vocês tiverem alguma necessidade na organização, procurem o Adam. Então, Adam, parabéns, cara. Mandou super bem. Valeu. Fico feliz. Parabéns, Adam. Número 5, tá, pessoal? Gestão de projetos e comunicação com o cliente, utilizando o Notion e Gemini. Boa! Aline! Quem não conhece a Aline aqui nessa sala? Todo mundo conhece a Aline. Fala do seu projeto, Aline, número 6. Fica à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, eu sou da parte de negócios, então é que nem a Maíra. Então, assim, vocês já vão ver que tem alguns triângulos vermelhos. Por que TI? Quando viraram e falaram ID, achei que era super fácil. Não, até o TI teve dificuldade para me auxiliar, viu, gente? 2 pessoas. Então, assim, eu trabalho das 9 às 18h48, então eu programei para as 8 horas, porque eu trabalho com vários projetos em paralelos, várias agendas. Eu até tirei a parte do calendário do Google, porque eu centralizei mais na parte de Outlook e na parte de tarefas. O que acontece? Eu tenho muitas reuniões ao longo do dia. Então, às vezes eu estou numa tarefa, eu esqueço que eu tenho uma reunião e acabo perdendo a reunião, chegando às vezes, né, entrando mais tarde. Então, para eu me organizar, eu fiz esse fluxo. Então, aqui ele já vai me dar tudo, ele vai pegar todas as tarefas que eu tenho, ele vai pegar todo dentro do meu calendário, os horários que eu tenho de reunião já programado, ele vai juntar tudo isso. Eu amei, porque a IA me ensinou, porque além de criar isso, eu fui aprendendo vários códigozinhos. Eu falei, gente, mas por que eu tenho que colocar isso? Eu perguntava para ela. Aí ela me explicava, você tem que colocar isso por causa disso, disso, disso. Eu falei, gente, que tudo. Aí eu falei, não, tem que criar um textinho usando a OpenAI, né? Aí eu fui, vinculei esse texto, e além de ele analisar a parte voltado aos horários do evento, ele sugere as outras tarefas, os eventos que eu posso fazer dentro do meu horário de expediente. E aí, por fim, como a gente trabalha na parte do Teams, eu sugeri ele, ao invés de mandar um e-mail, me enviar para o Teams. Eu queria mostrar funcionando perfeitamente, mas a vida real é assim. Primeiro foi um planejamento, eu fiz um papel, mudei várias vezes, e por fim cheguei nesse layout. Eu espero que funcione, que realmente me traga ainda mais produtividade e organização. Eu só estou esperando agora o ID, que não é algo simples, viu? Realmente quem é do TI, pelo que eu percebi, é difícil. É muito difícil, mas é isso, gente. Parabéns, Aline, parabéns, viu? Ficou Obrigada. muito legal, a gente vai fazer funcionar com certeza, muito bom, parabéns. Número 6, tá, pessoal? Gestão de calendário e tarefas usando o OpenAI, o ChatGPT. E aí, o número 7 é o Lucas. Lucas, tá aí, cara? Fica à vontade, conta pra gente qual que é a sua ideia. Oi, pessoal. Me ouve bem? Bom, uma das grandes questões da indústria, eu acho que eu já trouxe isso na primeira aula, o porquê que eu busquei a IA, era para trazer IA para a indústria, para o ambiente industrial. A gente fala em indústria 4.0, mas a indústria brasileira não passou da 2. E está chegando IA e não vai chegar para a indústria. Então, o ambiente industrial, e aí, dados fatores econômicos, todas as desculpas do mundo para a gente não avançar. E uma das coisas que eu percebo muito é que a gente não avança porque não se tem confiabilidade das aquisições de dados para tomar decisão. Então, a gente fica, como o parque fabril brasileiro é muito antigo, não se tem muitos coletores de dados, esses dados não são analisados e decisões não são tomadas e a coisa vai. Gerente que não vai para campo, não conhece a supervisão, o supervisor que
delega tudo para o operador que está lá há 15, 20, 30 anos entrou junto com a máquina e vai se aposentar com a máquina, e assim está acabando. Então, quando eu entro para o ambiente de consultoria, depois de mais de 15 anos na indústria de bebidas, eu vejo que uma das grandes dificuldades para se começar um projeto é a aquisição de dados para se tomar decisão. E quando a gente fala, o exemplo é a produtividade, porque a gente tem linhas de produção antigas, rodam muitas embalagens numa cadência alta, é difícil você, em 1, 2 minutos, tirar alguma conclusão, até porque às vezes os problemas acontecem na madrugada, num turno que ninguém está vendo, e o problema está na escuridão. E eu pensei, quando eu comecei a ver essas analisadoras de imagem, e se eu botasse uma câmera em cima de uma linha de produção e programasse uma IA para ela extrair informação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu não estou falando nem na análise dos dados, eu estou falando só na aquisição de dados, que já é um baita desafio na indústria hoje, com um parque fabril muito antigo. E aí eu pensei nesse arranjo, eu filmei isso de um cliente que eu estou agora, onde você tem uma situação numa imagem, acontece em 2 planos aí de funcionamento da mesma máquina. Um plano primeiro onde passam unidades de produto, e no fundo uma sequência da linha de produção onde ele encaixota esses produtos. E ali é necessário contar quantas unidades estão passando. É simples assim, tá? Ele precisa contar, porque se ele se ele não passa o número de unidades que deveria passar, a máquina está com um problema. E aí precisa atuar na causa desse problema de não passar o número de unidades possível. Outra coisa, se parou, por que parou? E essa informação é possível se conectar também uma análise de outra câmera, de outra posição da linha. Teve atuação do operador, quanto tempo demorou para atuar, quanto tempo demorou para se resolver o problema, para ele voltar a operar. Tudo isso são informações super valiosas que determinam, inclusive, investimentos em novas linhas, treinamentos de operadores, treinamentos de liderança, troca de operadores, troca de equipamentos, fechamento de site, abertura de novas fábricas. Isso por conta de informação errada. Então, toma-se decisões erradas porque você não tem qualidade de aquisição de informação no ambiente fabril. Lucas, muito bom, cara, parabéns. Visão computacional é algo realmente muito avançado, né? Vamos avançar aqui. 8. Ramon, fica à vontade. Conta pra gente o que você pensou, qual a sua ideia. Opa, boa noite, pessoal. Me ouvem? Sim, sim. Opa, show. Bom, gente, é o seguinte, eu estava para sair de férias, trabalhava com o Jorge ainda, e aí eu tive uma ideia em tempo antes das férias de fazer algo diferente do dia a dia, que é uma coisa para mim. Falei, eu adoro action figure, tem um monte de coisa aqui no meu quarto. Como eu falei, né, não tem nem filho, mas olha aqui, acho que quarto de criança. E aí eu falei, bom, vou entrar numa área bem de criação, e eu gostaria de ter uma impressora 3D. E isso foi um sonho no início, e daqui a pouco, a hora que eu fui ver, eu já não estava mais dormindo à noite, que ela não para de imprimir e virou negócio mesmo, né? Eu acabei abrindo uma loja dentro do Instagram, inclusive, para poder demonstrar produtos ali, e isso trouxe para mim lógico, que além dos aprendizados, né, do lado criativo que eu gosto muito, sou muito parecido com o que o Adam trouxe ali. Eu também gosto de controle, processo, não à toa que eu trabalho com governança há 3 anos já, e aí eu falei, bom, preciso implementar, agora com esse curso que a gente aprendeu, teve uma boa imersão, por que não utilizar a IA, né, e usar ferramentas da IA, para a gente poder melhorar o nível de entrada dos dados, então, seja eles via WhatsApp, via Instagram, ou business, né, ou até mesmo um outro canal. E hoje, quando eu trabalho, eu tenho que fazer um trabalho manual, né? Então, eu tenho que carregar isso dentro de um Trello ali, de um controle meu interno. E para quem me conhece, né, algumas pessoas aqui da sala sabem que eu também gosto da automação. Não à toa que eu falei de Power Automate aqui no curso. Tudo que eu posso, eu automatizo. E a ideia aqui da loja é o seguinte, eu
trazer para dentro do NTN também alguns fluxos que trouxesse o poder de cadastro na largada, conseguir levar para o nosso cliente, né? Como é que está o pedido dele, que é uma coisa também que eu atualizo ali de forma muito manual, então me toma um tempo dentro do dia a dia, e eu acho também que ficaria mais fair, um pouquinho mais assim, profissional, né? A gente não ter que ir lá, parar para poder, putz, eu acabei de esquecer de responder o cliente. Não, com poucas interações, eu acho que a gente conseguiria dar o resultado final ali para o cliente. E lógico, né, vendo aqui o trabalho do Adam, até a gente vem se falando aqui, a gente não teve o contato ainda de hands-on, mas é uma sinergia muito dos nossos projetos, a gente vai buscar uma parceria agora para fazer o nosso trabalho aqui de automação acontecer, que são os projetos similares, fazer esse controle também de fluxo de caixa, e daqui a pouco a gente já vai botar a Maíra, vai montar uma squad, né, para poder fazer todo esse trabalho, esse fluxo. Mas o importante é isso, é a gente conseguir usar a IA e o próprio agente, né, de IA que faça um trabalho que hoje eu ainda trabalho, né, como seletista, então não tenho como parar durante o período de trabalho ali para ficar atualizando, e isso eu sei que perde engajamento, você pode perder cliente, pode ter um churn muito alto ali também, você começa com um produto bom, mas ao contrário também você não tem uma qualidade de atendimento, isso pode te penalizar. E a IA, ela também tem entrado, inclusive, na impressão 3D, pode parecer que não só como ferramental, mas até para modelar objeto. Eu mesmo não manjo nada de objeto, de modelagem, tá, 3D, e aí eu utilizei recentemente o Sora, que é um plugin do ChatGPT, peguei uma foto do meu sogro, e eu não sei se vai dar para vocês verem, que tá bem pequenininho aqui, mas ele virou um personagemzinho aqui, ó. Ele, na verdade, era uma foto dele, depois eu mostro para vocês no chat, no nosso WhatsApp, mas era uma parte de metade para cima, e eu passei um prompt para ele para trazer uma imagem íntegra ali com que estava no personagem e tal, composto e mantendo a integridade da pessoa. Ele modelou o 2D e dentro do Maker Lab, que é uma outra ferramenta, ela também tem um plugin do Triple AI, que é uma ferramenta de modelagem 3D. Então, ela leva do 2D para o 3D e aí faz essa transformação, coloca para imprimir e sai o objeto no final. Então, tipo, o IA está plugado em várias pontas aqui, não foi só a impressão do modelo em si, mas eu mesmo não sabendo modelar nada, consegui fazer aqui alguns feitos já, e a lojinha tá rolando. Cara, muito bom, parabéns. Ó, surgiu um novo negócio aqui, né, galera? Mandaram uma foto para o Ramon, nossa, para ele imprimir o nosso bonequinho da esposa, do marido, do namorado, da namorada, dos filhos, hein? Bonequinho não, action figure. Putz, por favor. Action figure. Boa, figure. Boa. Bonequinho parece que a gente ainda é criança. Não, action figure é colecionador, tá? Eu tenho um amigo que coleciona aqueles bonecos do Cavaleiro Zodíaco. Quando eu chamo de bonequinho, ele também chama minha atenção, cara. Não, mas é super bacana, assim, acho que começou com uma aura criativa e quando eu comecei a mergulhar, vi que a IA já estava setada em vários lugares ali da própria do próprio produto. Então, para quem também é modelista lá, acho que o cara consegue usar em prol dele mesmo, né? Fazendo correção de modelo e tudo mais. E uma outra coisa que, para finalizar aqui, tá, Jorge? Uma coisa da loja que eu gostaria muito, assim, é uma segunda versão, né? Quando a gente tiver já implantada a automação, usar os comentários, elogios, críticas e afins, para que o próprio agente traga os highlights ali, pontos que podem ser melhores e melhorar o próprio produto. E então, assim, eu já vi isso dentro de uma outra empresa acontecer e achei bem bacana. Tinha 8.000 comentários, por exemplo, num produto, e ao invés de eles pararem um analista para ficar olhando aquilo ali, eles usaram prompts que colecionaram todos os comentários e eles usaram aquilo aí para melhorar o produto deles também. Muito bom, Ramon. Sensacional, cara. Parabéns. Galera, quem não segue, então, ó, já segue aí, tá? Universo 3D no Instagram. Eu sigo. Inclusive, eu tenho encomenda para buscar na casa do Ramon, tá? Só para verdade. Primeiro cliente.
E não é Parabéns, bonequinho, hein, Jorge? Você viu o que ela não falou. Obrigado, Jorge. Muito bom, parabéns, Ramon. Muito bom, parabéns. 9, sou eu. Boa. Eu pensei em criar um fluxo também, né? Funcional, para poder compartilhar com vocês ele, o JSON, né? Porque a gente aprendeu a compartilhar. Então, eu vou explicar aqui na prática como que ele funciona, tá certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A ideia eu pensei em algo que eu pudesse exportar e mandar para vocês pelo WhatsApp mesmo, para vocês importarem aí no NHN de vocês, e com conectores simples, né? Então, eu usei o Google Sheets, calendário, uma condição if, que a gente viu lá na imersão, e aí ele toma uma decisão, né? Se tiver espaço na agenda, eu agendo e comunico quem pediu. Se não tiver, eu comunico que não tem e mando o formulário para ela pedir novamente, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a primeira etapa, que é esse formulário aqui, ó, tá? E vou abrir o NHN para a gente dar uma olhada aqui. Vamos lá? Esse formulário aqui, qual que é a ideia? É um agendamento simples, né? A pessoa, ela tem acesso a um front-end, pode ser um chat, pode ser um aplicativo, qualquer coisa, né? A ideia é que ela precisa de um atendimento urgente. Tem que ser naquele momento, naquela hora. Então, o que eu fiz? De forma muito simples, eu estou recebendo na planilha a informação do formulário, que é o pedido de agendamento. Né? O segundo passo, eu verifico se tem espaço na agenda naquele horário que a pessoa está pedindo, já reservando 1 hora de agenda para ela. Tá? Terceiro passo, ó, tem espaço na agenda? Marca a agenda para ela e comunica por e-mail que o agendamento foi feito com sucesso. Se não tem, manda um e-mail, né, e o loop recomeça. Então, aqui, no formulário, eu estou mostrando para vocês, eu vou fazer o meu pedido. Então, vamos lá, o meu e-mail principal, ele entra aqui, beleza, nome, e aí a urgência, por que da urgência, né? Sei lá, necessito de agendamento, coisa bem simples aqui para a gente seguir. Aí eu enviei esse formulário, ele foi enviado com sucesso, né? Em seguida, agora passando aqui para o N8N, eu vou dar o play caixinha por caixinha, não vou abrir em benefício do tempo, vocês vão receber esse JSON, tá? Então, eu vou dar o play aqui, ele tem que dar um check dizendo que recebeu, né? Ok, recebeu. O próximo é a verificação da minha agenda, do meu calendário. Eu vou abrir aqui o calendário do lado para ver se eu tenho esse espaço agora ou não. Boa. Então, teoricamente, é para agendar agora, no horário que a gente está aqui, ó. Então, vai ser aqui às 9, né? Beleza? Aí eu volto para cá, para o N8N, e dou o play aqui no calendário. Ok, ele deu um check, está disponível, né? O próximo é a decisão. Se está disponível, então agende. Em seguida, envie o e-mail de confirmação, tá? Então, voltando no calendário aqui, vamos ver se ele agendou. Compartilhar a guia. Então, o agendamento já veio para cá, tá? Com todos os detalhes que tem no corpo do e-mail. E, por fim, a gente vai olhar o e-mail com a informação, que é a confirmação de recebimento. Está carregando, beleza, e vamos ver como que ele está mandando o e-mail. Beleza, então está aqui, ó, tá? Agendamento confirmado, seu agendamento foi criado com sucesso, detalhes do evento, e eu já mando o link do Google Calendar. A gente já poderia ter feito até isso aqui na imersão, né? Assim que confirma a cadeira, a pessoa recebe. Mas qual foi a minha ideia? Compartilhar com vocês isso pelo WhatsApp para que vocês consigam usar e conectar de forma fácil. Como a Aline falou, alguns conectores são um pouco mais complexos, né? Precisam ali de uma configuração de aplicativo. Por exemplo, se for da Microsoft, precisa do Entra. É um pouquinho mais chatinho para fazer. Então, pensei em algo que fosse funcional para vocês trabalharem, beleza? E aí, curtiram? Boa! Agora eu vou voltar para a nossa apresentação para a gente ir para o próximo projeto. Só um momento. Deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Poderia dar espaço ali,
sei se você colocou, um espaço para ele colocar a melhor data para ele, e aí com base... Não, eu não coloquei, mas é bem fácil fazer. Ah, é bem fácil, né? É só pedindo, na verdade, lá no formulário inicial, é só pedir para colocar a data e hora de agendamento e ele verificar. Eu fiz um fluxo simplificado, mas é bem fácil de fazer também. Então, eu vou compartilhar isso com vocês hoje, tá? Vocês já podem subir na NHN de vocês, fazer a conexão com o Google, que é bem simples também. Esse é o 9, tá? Agendamento urgente, eu chamei assim. E o último é Rodolfo Greco. Você está por aí? Vai conseguir apresentar para a gente? Está na sala, Rodolfo? Acho que eu não vi ele, não. Ah, não, ele realmente comentou. Ele tinha comentado comigo também, viu, Jorge? Que a gente trabalha junto, que talvez não daria certo. Eu tinha um outro compromisso. Tudo bem, mas então eu prometi para ele que ia contar para vocês qual foi a ideia. É um workflow de melhoria contínua com IA, utilizando frameworks importantes e relevantes de mercado, DMAIC e outros, tá? A ideia dele é fazer todo um mapeamento de processo, utilizando metodologias de mercado, de forma automatizada, com N8N e Gemini também, tá? E aí resultando em eficiência, redução de custos e melhoria contínua. Então, acho que o projeto do Rodolfo é mais um projeto que traz a necessidade de uma pessoa de negócios para automatizar, porque tem muito trabalho manual, né? Então, quando tem acesso a uma ferramenta de automação, como a N8N, e todas as possibilidades que a gente viu, a mente expande, né? Então, imagina todo esse trabalho no Comet, que o Nicolas apresentou no início, né? A gente tendo um pouco mais de segurança de colocar as nossas senhas ali para conectar nos outros sistemas, e viabiliza processos como esse com toda certeza. Então, fica aqui gravado o parabéns para o Rodolfo também, porque ele me entregou não só isso aqui, mas o projeto, assim como a Maíra, o projeto completo, tá? Num PDF para eu dar uma olhada, com prompt e tudo. Então, ficou muito legal. Parabéns, viu? Parabéns, Rodolfo. E avançando, por último, eu vou mandar para vocês o link do aplicativo que eu criei aqui para vocês botarem nos projetos, tá? Então, eu vou mandar o link aqui. Só um momento, estou pegando. Ô, Jorge, deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Claro, fica à vontade. Aquele fluxo que você montou de e-mail, você montou depois da imersão ou durante a imersão? Aquele que eu montei, não, foi esses dias, para apresentar aqui. Não, é que a gente tinha recebido os e-mails da Aline, e depois recebemos mais os seus. E aí eu falei, deve ser o Jorge lá brincando em produção. Entendi. Muito bom. Boa, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, o aplicativo está aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas antes, né, como a gente está compartilhando conhecimento um com o outro, eu vou mostrar rapidamente como que eu fiz esse aplicativo. Mais de uma vez nós já fizemos aqui, né? Cadê? Aqui, aplicativo de votação em tempo real. Então, eu criei um prompt bem estruturado lá em cima, né, bem elaborado mesmo, dando detalhes de como o aplicativo tem que funcionar, tá? Colocando todos os projetos aqui, para ele criar uma lista de votação, né? O tempo total determinei que seria de 2 minutos a partir do primeiro voto. Então, assim que eu iniciar com vocês, o primeiro que votar vai começar a contar 2 minutos. E aí a gente tem que correr para votar, tá bom? No fim, a ideia é que ele trabalhe em tempo real, que a gente consiga ver o resultado na tela. Não sei se vai funcionar, a gente vai descobrir agora, né? E ao longo dessa jornada, ele apresentou vários problemas de conexão com o banco de dados que ele cria por trás, né? Só que o próprio Gemini, ele sobe uma caixinha falando assim, resolver problema ou mostrar console, né? Aí o console você vê no detalhe qual que é o problema, e no caso era tudo de permissão. Então, no meu prompt, no final, eu já enderecei para ele resolver todos os problemas de permissões, para que todos conseguissem voltar online, tá? Então, o link está aí no chat, acho que vocês já receberam, certo? Se vocês puderem agora acessar o aplicativo, eu vou colocar ele na... Apareceu aqui. Não? Também não. Espera aí, só um momento que eu vou colar de novo. O Jorge, pede para aceitar a Elis de novo, que ela caiu, por favor.
Opa, pronto. Pode votar mais de uma vez, né, Jorge? Pode. Acho que 3 vezes, me lembrei, 3 vezes. Tá? Porque a gente quer ranquear os 3 projetos aqui. Isso é uma brincadeira, tá? Não tá valendo nada não, hein, galera? Ó, mandei aqui no quer chat. ganhar de novo. Sorteia tokens. Viagem para o Silício. Minha filha não para de falar que quando a gente vai no parque aquático. Ó, eu já estou vendo que o aplicativo está enviesado aqui. Tinha 6 votos no Compre Aí, está enviesado isso aqui, gente. Não pode ser. Eu não comprei voto, eu juro. Nossa, a própria IA já está definindo. Por favor, vocês estão conseguindo votar? Não. Eu não. Não. Caiu direto na tela. Caiu aonde? Desculpa, não entendi. Nessa tela que você mostrou. Essa aqui? Não, já no resultado. Tá, então só um minuto. Deixa eu fazer diferente aqui. Estou achando que o rapaz do Compre Aí, ele sabotou já o nosso app. Não manipulei, não comprei voto, eu juro. Ele fez uma... O nome do aplicativo é bem sugestivo. Compre aí, né? Eu vou mandar um link zerado, tá? Compartilhar link. Boa. Poxa, ele tá falando que eu já usei meus votos. Tá enviesado mesmo, gente, o negócio aqui. Pessoal, cada um com seus métodos, né? O cara já tá usando hackear, mano. Já tá hackeando o prompt dos votos. Eu vou mandar última tentativa pra gente seguir, tá? E tá tudo bem, porque ao vivo é assim, é legal. Ao vivo é uma maravilha. Mandei o último link aí para vocês. Deixa eu ver se esse último link vai funcionar, mas eu acho que ele já está no viés também. No viés dos testes aqui. Acho que agora vai. Agora vai? Vamos lá, então. Coloquei na tela. Eu quero votar, mas ele... agora foi. 2 minutos. Mas já foi. Vocês estão conseguindo votar? Quando eu fui votar, ele terminou. Gente, então parou por aí, tá? Será que ele não está contabilizando 2 minutos, mas o primeiro já está fechando? Teria que ter dentro do prompt, antes dos 2 minutos encerrar? Pode ser um problema de lógica, sim, Ramon. Vai. Última tentativa. Eu vou pedir para ele zerar os resultados. Só um minuto. E aí eu vou seguir a apresentação. Se der certo, a gente volta aqui. Muito boa, pessoal. Vamos em frente. Então, agora, parabéns a todos, tá? E eu quero ler para vocês aqui o nome de todo mundo que vai receber o certificado da G5 aí com muito orgulho, tá? E eu estou muito feliz que vocês chegaram até o final, beleza? Então vamos em frente. Adam Porto, parabéns, cara, pela jornada que você passou junto conosco, parabéns. Aline Grifante, parabéns também. Augusto Seixas, parabéns. Bruna Conedeiro, parabéns pela jornada. Silene Albuquerque, parabéns pela jornada. Cláudia Santos Rocha, parabéns pela jornada. Elisângela Fortunato, parabéns. Você vai superar aqueles desafios lá. Você vai conseguir. Felipe Palmeri, parabéns também. Lucas Mutran, parabéns e muito sucesso no seu projeto. Márcia Diamantino, parabéns pela jornada que você teve conosco. Maíra Soares, parabéns. Vai dar certo seu fluxo, vai bombar. Marley, parabéns também. Você vai vencer todos os desafios aí na sua jornada. Nicolas Matsuda deu aula hoje, fiquei muito feliz, parabéns. Pascoal, parabéns, Pascoal, obrigado por toda a parceria, por toda a ajuda. Ramon, parabéns, sua lojinha vai bombar agora, que a gente divulgou aqui na G5 aí. Valeu. Rodolfo Greco, parabéns também pela certificação, pela jornada. E Selma Jesus Vincentim, parabéns pela jornada, mandaram super bem, tá bom? E essa é a visão que vocês vão receber. Daqui a pouquinho, o e-mail vai chegar automático para vocês. Então, vocês da Turma 2 concluíram com êxito essa imersão promovida por nós, comprovaram a excelência no desenvolvimento e gestão de assistentes de inteligência artificial avançados. Vocês são diferenciados porque enfrentaram uma jornada. Não foi um cursinho web qualquer, foi uma jornada cansativa. Quantos encontros passaram das 10 horas da noite? Não é verdade? Então, parabéns, pessoal. Peço que compartilhem essa conquista de vocês, porque assim vocês nos ajudam também. E nós queremos ser seu parceiro de negócio, tá? A G5 aí é uma empresa de empoderamento de colaboradores, de assessment,
e de aceleração de negócio. Então, contem com a gente para além da capacitação. Beleza, pessoal? Então, agora é o encerramento, é a hora que eu dou tchau de verdade. Obrigado. Valeu, gente.